Olá a todos, vamos continuar nosso estudo de Shmona Prakim. A gente está no meio do Perek Rishon, do livro do Rambam, Shmona Prakim. E na aula passada, a gente viu as 5 camadas que formam o ser humano. Na verdade, são 5 tipos de motivações diferentes que levam a pessoa a tomar decisões. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais nelas, mas vamos só fazer uma pequena revisão do que a gente viu na aula passada para poder continuar. Então, o Rama falou para aqui, nesse pere, que ele falou para a gente duas coisas. Primeiro, que Nefesh Adam, Nefesh Achad. A pessoa ele tem uma Nefesh só. Todas as camadas que a gente vai ver no ser humano, todas fazem parte da mesma pessoa, da mesma personalidade. Não tem como separar isso, não tem como diferenciar o ser humano em partes diferentes. Tudo se auto-influencia, tudo é conectado. Tudo dentro do ser humano. Os sentimentos, os pensamentos, o movimento, os sentidos, tudo é conectado. E a segunda coisa que o Rama falou são quais são as 5 camadas na existência do ser humano. A primeira camada ele chamou de Koach Hazan, que é a parte biológica da pessoa, a parte do funcionamento dos órgãos, respiração, oxigênio, batimento cardíaco, tudo isso. A segunda parte são os 5 sentidos do ser humano. A terceira parte é o Medamé, é a imaginação. A quarta parte é o Mitorer, os sentimentos. E a quinta parte é o Sikhli, é o intelectual. E essas 5 partes formam o ser humano, e como a gente viu na aula passada, o desenvolvimento da pessoa passa justamente por essas 5 etapas. No começo, quando a criança é pequena, ela tem basicamente somente a parte fisiológica, a parte biológica do corpo funcionando. Depois ela começa a desenvolver os 5 sentidos. Depois ela passa para o mundo da imaginação, ela começa a imaginar, criar brincadeiras, amigo invisível, esse tipo de coisa. Depois a gente passa para o sentimento começa a dominar o ser humano, as motivações, as vontades, são ligadas muito com o sentimento, com o que eu quero, o que eu não quero, eu amo, eu odeio, tudo ligado com essa parte do corpo. E a última parte, que é o ideal, é que a pessoa chegue no ponto Sikhli, no ponto do intelectual, em que as decisões dele são baseadas realmente no certo e errado, na parte intelectual e racional do ser humano. Ótimo. Agora, quando a gente vai estudando, vou estudando junto com vocês e às vezes eu acabo pensando sobre o assunto durante a semana. E uma das questões que eu pensei nessa semana ligado a isso é quando a pessoa ele passa por um trauma, ele passa por um sofrimento, uma depressão, qual é a reação dele? A gente vê que a pessoa tem vários tipos de reações, cada pessoa tem uma reação diferente, mas quando a gente passa por uma situação dessa, um sentimento muito forte negativo, qual é a reação? Então, se a gente analisar um pouco a psicologia das pessoas e realmente analisar pessoas que a gente vê no dia a dia, a gente sabe, é conhecido que o primeiro estágio do luto é a negação. Quando alguém recebe uma notícia muito ruim, a primeira coisa que a pessoa faz é negar. Falar que essa notícia não é verdadeira. Essa notícia é falsa. Não é assim. Isso não aconteceu. Então, o cara vai ser demitido, ele acha que é uma brincadeira, que não é de verdade. Ou um casal que separou, ele acha que não é de verdade, uma piada, alguma coisa do tipo. A gente tende a negar aquela notícia ruim. Esse é o primeiro estágio do luto. Alguém que está em luto porque recebeu uma notícia muito ruim, ele tende a negar o que está acontecendo. Então, se a gente usar agora o Rambam para analisar o que está acontecendo aqui, o que faz a pessoa ter essa reação, a gente vai entender isso muito bem. Por quê? Quando vem uma notícia muito negativa, que faz a pessoa sofrer, faz a pessoa ficar deprimida, o nível do sentimento, que é a quarta etapa do desenvolvimento da pessoa, ele nem sempre está apto a receber aquela notícia. É uma notícia muito ruim, muito pesada, que a pessoa não sabe como lidar com isso. Ela está no nível do sentimento, e no sentimento, na questão emocional, ela não sabe lidar com aquela situação, não sabe lidar com aquela notícia. Então, o que a pessoa faz? Ela se retrai, ela volta no desenvolvimento, digamos assim. Se o nível do sentimento emocional é a quarta etapa, quando a pessoa tem uma notícia muito ruim, ela foge para a terceira etapa do desenvolvimento. Ele tenta silenciar o emocional, ele volta para a parte da imaginação. Ele começa a imaginar como seria o mundo se não fosse seguindo o que ele ouviu dizer, essa notícia que ele recebeu. Então, a pessoa parte para o mundo da imaginação, digamos assim. Ele começa a imaginar que essa notícia é uma notícia falsa, e que ela é mentirosa, e que o mundo, na verdade, é como ele sempre imaginou, como ele gostaria que fosse, como ele foi até agora. Ou seja, a pessoa tenta
desevoluir, digamos assim. Ele tenta deixar a parte emocional, a parte do sentimento, que foi a última evolução que ele alcançou, de lado, tenta que isso tenta silenciar, porque ele não consegue lidar. As questões emocionais que a pessoa passa na vida, precisa aprender a lidar com essas coisas, saber como sentir, saber como tentar diminuir o prejuízo que essa coisa causa nos seus sentimentos. E quem não está apto ainda para lidar com determinada situação, determinada notícia ruim, ele volta uma etapa, ele volta para o lado, para a parte da imaginação, para o medame, que ele tenta imaginar o mundo como seria se a notícia fosse falsa. Mas, às vezes, não é suficiente. Às vezes, negar aquilo que aconteceu não é suficiente. Então, como você vai fazer agora? Você está com um sentimento péssimo, um sentimento muito, muito ruim, você não sabe como lidar com ele. Para silenciar esse sentimento, abafar a dor que é trazida, você precisa fugir para outra parte do ser humano, outra camada. Então, quando a imaginação não funciona, quando negar aquela situação não é real, não é possível, a gente tende a voltar ainda mais na nossa evolução. A gente tende a voltar para a segunda etapa da evolução do ser humano, que é a questão dos sentidos, dos 5 sentidos. Então, a gente vai fugir do emocional para a comida, por exemplo, para sentir o gosto de alguma comida. A gente vai fortificar esses 5 sentidos, assistir um filme, ouvir uma música. Todo esse tipo de coisa vai buscar desligar a gente do lado emocional, abafar a dor que a gente passou para poder continuar, para poder seguir em frente. Então, a gente vai pegar o lado emocional e vai silenciar ele. E se não dá para voltar para a imaginação, a gente vai voltar mais atrás ainda. A gente vai seguir lá para trás para a segunda etapa do desenvolvimento, para os 5 sentidos. A gente vai procurar comer alguma coisa gostosa para se distrair. A gente vai procurar falar de alguma coisa... Falar não. A gente vai procurar assistir alguma coisa na visão, ver alguma coisa diferente para se distrair, ouvir uma música, alguma coisa ligada com os 5 sentidos. Aqui vai entrar justamente essa questão dessa etapa. E se a notícia que a pessoa teve foi extremamente ruim, foi exageradamente, ele não tem realmente como lidar, isso nem fugir do emocional ele não consegue ir para a imaginação, ele não consegue negar a situação. Ele não consegue fugir do emocional para os 5 sentidos. Não adianta ver uma música, ouvir uma música, assistir um filme, comer alguma coisa. Se mesmo a segunda etapa da evolução não é suficiente para silenciar, abafar o emocional, tem uma última fuga, que é a primeira parte, a parte biológica. O que acontece com alguém que tem uma notícia muito ruim, ele realmente não tem como fugir dela. Muitas vezes não, é raro, mas a pessoa pode acabar desmaiando. No desmaiar, a gente desliga completamente a parte neurológica, consciente, que é a parte ligada com os 5 sentidos, com a imaginação e com o sentimento, e a gente desce lá atrás para o primeiro nível, em que a gente perde a consciência e desmaia. Então, por exemplo, tenho conhecido aqui em Eretz Israel, Meorot Tarpat. Meorot Tarpat foi antes da Mediná existir, em que os árabes eles decidiram atacar e matar muitos Yehudim em vários cantos de Israel, e muita gente foi morta naquele dia, muitos foram atacados. E um dos lugares que foi atacado foi a Yeshiva de Hebron. Hoje em dia, a Yeshiva de Hebron, que fica em Yerushalayim, no original dela, ela ficava na cidade de Hebron. E a Yeshiva foi atacada, se não me engano, 30, 40, 50 Bahurim foram mortos naquele dia. Meorot Tarpat. Contam que depois que teve esse atentado, foram contar para o Rav Kook o que aconteceu. Foram contar para ele, olha, tem a Yeshiva de Hebron, que está em Hebron hoje em dia, foi atacada, vários Bahurim morreram. Quando o Rav Kook recebeu essa notícia, na hora ele desmaiou. Foi um sofrimento tão grande que a pessoa não tem como lidar com isso, nem no emocional, nem na imaginação e nem nos 5 sentidos. Não tem para onde fugir. Não adianta assistir um filme, não adianta ouvir uma música, você não vai conseguir se distrair. Nessa situação, a pessoa acaba voltando realmente lá para trás, para a primeira etapa da evolução, o Koach Hazan, que é a parte biológica, a parte fisiológica do funcionamento do corpo, que é o desmaio. Então, foi aqui mais um exemplo. Tem o número de situações que existem, que é infinita, são o número de situações nas quais a gente pode usar o Rambam para analisar ela, certo? Então, realmente, o Rambam, essas etapas, essas camadas que o Rambam trouxe, ajudam realmente a gente ver e entender muitas e muitas coisas que funcionam do funcionamento da pessoa, do ser humano. Então, ter isso na cabeça, ter essas camadas, ter isso organizado, saber exatamente
qual parte da pessoa está sendo atingida naquele momento, com qual parte você tem que lidar, isso vai ajudar muito a gente na frente a conseguir ter a Avodat Hamidot, a trabalhar as virtudes da pessoa, porque você vai realmente se autoconhecer, certo? Então, isso aqui explica porque a gente, às vezes, como a gente consegue fugir de uma notícia muito ruim. Mas vamos continuar agora o estudo do Rambam. O Rambam fala o seguinte, a gente está no 4º parágrafo do 1º capítulo, fala o Rambam o seguinte, o Kuvar Ikdam no Berzeh Perek, eu já antecipei aqui nesse Perek, Shedvarei Neinam Ela Benefesh Adam, que o que acontece com a pessoa, tudo que eu estou falando aqui, essas 5 camadas, é somente no ser humano. Que Koach HaMazon, Aderech Mashal, Asher La Adam, Eneno Koach HaMazon, Asher La Hamor Velasus. Fala o Rambam algo muito interessante. O Koach HaMazon, por exemplo, a capacidade, a alimentação da pessoa. O modo como a pessoa se alimenta, de onde vem? De onde vem a fome? De onde vem a vontade de comer? Quando a pessoa se alimenta e faz a digestão, fala o Rambam, a digestão e a vontade de comer no ser humano não é a mesma digestão e a vontade de comer dos animais. Mesmo que a gente use o mesmo nome, a gente usa a mesma palavra, a fonte dessa vontade e desse ato não é igual. Que Adam nizon b'chelek kazan min hanefesh haenoshit, ve'hamor nizon b'chelek kazan min hanefesh hachamorit, ve'dekel nizon b'chelek kazan min hanefesh asher lo. Porque o ser humano, quando ele se alimenta, o que está trazendo a vontade de comer e digerindo aquela comida vem da nefesh haenoshit da pessoa, vem da alma humana da pessoa. Quando o animal se alimenta, vem da alma animal do animal. E quando as plantas fazem fotossíntese e elas se alimentam, digamos assim, vem da nefesh vegetal da planta, da árvore, do que for. E daí? O que significa isso? O que significa que cada um ele tem uma fonte diferente? Já vou entender melhor o que significa. Qual a mashmaut, qual o significado disso para a gente. Então, mesmo que a gente vai usar a mesma palavra nizon, ele se alimentou, ele digeriu, a gente usa as mesmas palavras para os animais, para as pessoas e para as plantas, simplesmente está usando o mesmo nome, mas não tem o mesmo sentido. Não é realmente a mesma coisa. Então, vamos tentar analisar o que o Rambam vai falar aqui. Ele vai trazer mais um exemplo, outro, mas vamos ver o que o Rambam quer passar para a gente. Então, imagina a seguinte situação. Você está andando na rua, e você está passando na rua, e tem um cachorro parado na rua. E quando você vai passando, o cachorro vai te olhando, ele vai te seguindo. Quando você vai passando, o cachorro vai virando a cabeça assim e olhando você passar. Um pouco estranho, talvez, mas nada demais. O cachorro está desinteressado, passou alguém. Digamos agora que você está parado e não é um cachorro, é um ser humano. Tem uma pessoa, alguém um pouquinho estranho, alguém um pouco suspeito, que na hora que você está passando, essa pessoa fica te olhando passar de um lado até o outro e vai te seguindo. Embora os dois te olharam, claramente, obviamente, o sentido desse olhar é diferente. O cachorro está te olhando porque, não sei, pode ser que ele viu uma cor interessante. Por algum motivo a visão dele seguiu você, mas nada de especial. A pessoa que está te olhando, com certeza ele tem um pensamento por trás que levou ele a olhar. Então, embora o cachorro e a pessoa estejam os dois fazendo o mesmo ato, o ato de olhar, o ato de acompanhar você passando, com certeza, por trás desse ato tem um pensamento diferente. O pensamento do cachorro é muito baixo, muito simples, muito instintivo, e o pensamento do ser humano pode ser ou não preocupante. Ele é muito mais significativo. Foi aqui uma decisão tomada. O que o Rambam está falando para a gente é que, mesmo que o animal come, o ser humano come. O animal olha, o ser humano olha. O animal sente, o ser humano sente. Isso daqui é diferente. Ele vem de uma fonte diferente. Não é a mesma coisa. Por quê? Porque na criação, o Kuzari traz que existem 4 níveis na criação. Domem, Tzomeach, Chai, Medaber. Domem é o mundo mineral, Tzomeach é o mundo vegetal, Chai é o mundo animal irracional e Medaber é o mundo animal racional, certo? São os 4 reinos da criação. O Domem, ele evolui para o Tzomeach. O mineral, ele evolui para o vegetal. Na criação do mundo, a gente vê que no começo só tinha água, depois começaram as plantas, depois os animais, depois o ser humano. Existiu aqui uma evolução na criação. Porém, quando o ser humano evoluiu do animal, digamos assim, certo? Deixando de lado a teoria da evolução, esquece se o homem veio do macaco ou não.
isso aqui não entra no caso. Certo? Se o homem veio do macaco não é importante, mas quando a Kadosh Baruch Hu criou o ser humano, ele subiu um nível. Ele levou o homem do lado do reino animal para o reino do ser humano. O que aconteceu aqui não é simplesmente um aumento quantitativo. Não é que simplesmente o homem, ele na verdade é um animal com o intelecto. Ele é um animal racional. Não, o homem não é um animal racional. O homem, quando ele recebeu o Tselem Elohim, quando ele recebeu o nível humano dele, isso daqui transformou todo o resto em algo muito maior. Isso daqui pega todas as partes inferiores do ser humano e eleva elas. Então, o homem não é simplesmente um animal que fala, um animal que anda, um animal que pensa. O pensamento humano, a fala humana, o ato de comer humano é um nível muito maior, é um nível muito mais significativo. Por isso, no comportamento do dia a dia, a pessoa não pode falar o seguinte, olha, eu sou alguém muito correto, eu sou um ser humano, eu tenho a capacidade intelectual, cognitiva muito evoluída, mas na hora de comer, eu como igual um animal. Na hora de dormir, eu durmo igual um animal. Não, o comportamento humano obrigatoriamente tem que ser diferente. Então, mesmo nos níveis em que o ser humano é parecido com um animal, na questão de comer, na questão de dormir, na questão de sentir, ele não pode ser igual. Então, um cachorro, se você chuta ele, ele te ataca. Ele devolve. Ele se vinga na hora. Ele tem um sentimento de, alguém me atacou. Ele fica incomodado. Ele ataca de volta na hora. Isso é um animal. O ser humano, embora ele passe talvez por um sentimento parecido com o do animal, se alguém dá um chute nele ou se alguém ataca ele de qualquer forma, ele não pode reagir igual. O ser humano é obrigado a agir mesmo no nível em que ele é parecido com o animal de uma forma melhor. Então, o ser humano não pode reagir igual aos animais. Se um animal atacado, ele devolve na hora, ele ataca de volta, ele se vinga, ele morde, o ser humano não pode agir dessa forma. O ser humano, já que ele tem um nível mais elevado, ele tem que agir de forma diferente. Isso combina com o que o Rambam falou no começo, que Nefesh Adam, Nefesh Achad. Todas as camadas do ser humano não são camadas separadas. Não é que o ser humano ele tem um lado igual aos vegetais, ele tem um lado igual aos animais, ele tem um lado a mais. No momento em que o homem recebeu o Tselem Elohim, no momento em que o homem recebeu o lado racional dele, isso daqui transformou todo o resto, transformou todas as partes inferiores dele em algo diferente. Consequentemente, um computador que tenha todo o conhecimento humano nunca vai se tornar um ser humano. Um computador que sabe analisar sentimentos nunca vai se tornar um ser humano, porque ele não recebeu o Tselem Elohim. Ou seja, o homem, ele não é simplesmente uma soma das suas partes. O homem, quando ele recebeu o nível mais alto dele, ele se transformou em algo completamente diferente. Ele não é um pouco animal, um pouco vegetal, um pouco ser humano, ele é uma coisa completamente diferente, por isso o comportamento dele, mesmo nos atos em que eles são parecidos com o de níveis inferiores, tem que ser diferente. Por isso, um cachorro olha e o ser humano olha. Mas o que um cachorro olha, o ser humano não pode olhar. O ser humano ele é obrigado a dar para o olhar dele, para o ouvir dele, para os sentimentos dele, um significado muito maior. Certo? Então, aqui vai entrar o lado racional, o lado do intelecto da pessoa, a capacidade cognitiva da pessoa tem que influenciar, na verdade, todo o comportamento dele. Por isso, não adianta falar, olha, igual os animais fazem o que eles querem, eles não pensam muito, eles agem instintivamente, eu também vou agir instintivamente. Não. O ser humano, no momento em que foi dado para ele o lado racional, o instintivo ele tem que estar subjugado para a razão, para o pensamento, para o intelecto. Certo? Continuando. Se alguém tiver alguma pergunta, qualquer questão, se não tiver alguma coisa clara, fiquem à vontade para perguntar no meio. Continuando, o Rambam traz mais um exemplo agora com relação aos sentimentos. Certo? Se fala sobre o homem e sobre o animal, que os dois eles sentem, os dois nos 5 sentidos, os dois mexem, encostam, sentem quando mexem alguma coisa. Beshituf Hashem Milvad, aqui também se usa o mesmo nome. Lo she'argasha asher bereuven yargasha asher bazeh asus, velo argasha asher bazeh amin yargasha beina asher bazeh amin acher. אלא כל מין ומין מאשר לו נפש, יש לו נפש אחת זולת נפש אחר, והתחייבו מנפש זה פעולות ומנפש זה פעולות, ואפשר שדמה פעולה לפעולה, ויחשב בשתי פעולות שהם דבר אחד בעינו, ואין הדבר כן. Assim também com relação aos sentimentos, o Rambam simplesmente repete aqui um pouquinho mais, explica um pouquinho melhor, que cada mini-min, cada espécie dos animais, entre os animais também, cada espécie, ela vem de um lugar diferente,
Por isso, o comportamento esperado de cada espécie é diferente, cada um de acordo com a nefesh que ele recebeu. Já que o ser humano recebeu uma nefesh específica mais elevada, o comportamento dele tem que ser mais elevado, em todos os quesitos. Mesmo nas partes em que ele tem algo em comum com os animais. O Meshalom Meshal Shlosha Mekomot Chashuvim, o Rambam traz um exemplo para isso, uma anedota para demonstrar que nem sempre, quando a gente vê exteriormente o mesmo ato, eles vêm do mesmo lugar, certo? Então o Rambam traz aqui um mashal. Echad mem zarcha lava shemesh ve'ir, ve'asheni ala lava erech ve'ir, ve'achen udlak bo aner ve'ir. Imaginem 3 lugares separados, os 3 lugares estão iluminados. Um lugar está iluminado pelo sol, um lugar está iluminado pela lua, e um lugar está iluminado por uma vela. Os 3 realmente têm luz. Os 3 realmente estão iluminados. Mas a fonte de cada uma dessas luzes é diferente. Uma luz, a fonte dela é o sol. A outra luz, a fonte dela é a lua. A outra luz, a fonte dela é uma vela que está acesa. Então, embora a gente chame os 3 lugares de iluminados, cada um deles tem uma fonte diferente. Então, embora o animal se alimente, as plantas se alimentem, o ser humano se alimenta, embora a gente use a mesma palavra para todos, cada um tem que se alimentar no seu nível. E se alimentar no seu nível não é somente com o que eu como, o que eu não como, o quanto eu como, o quanto eu não como. E simplesmente o yachas, o relacionamento da pessoa com a comida tem que ser diferente, certo? Não sei se a gente contou essa história, a história do Hassid e do Admor. Estavam sentados, o Rebbe estava sentado num tish, a mesa na frente dele, e do lado dele tinha um Hassid sentado assistindo. E tinham frutas servidas lá na mesa. Caso eu já tenha contado, vou contar de novo, sinto muito, já não lembro se a gente contou aqui nesse shiur, nessa misgeret. E o Admor tinha lá frutas na frente deles, e o Hassid estava meio que olhando para o Admor um pouquinho estranho. E o Rebbe perguntou para o Hassid, olha, me diz uma coisa, eu sei o que você está pensando. Você está pensando o seguinte, olha, qual a diferença entre eu e o meu Rebbe? O meu Rebbe senta no tish, na mesa, eu também estou sentado. O meu Rebbe faz uma brachá e come, eu também faço uma brachá e como. Qual a diferença entre nós dois? Lichorá, o mesmo nível. Os dois fazem exatamente o mesmo ato. Falou o Rebbe para ele o seguinte, olha, nossa diferença é a seguinte, é o sentido que a gente faz as coisas. Você quer muito comer essa fruta que está na sua frente, digamos que seja uma maçã. Você quer muito comer essa maçã, ela está vermelha, está brilhante, está gostosa, você quer muito comer ela. Mas, a Kadosh Baruch Hu falou, assim falaram nossos sábios, que é preciso fazer uma brachá. Então, você faz uma brachá para poder comer a fruta que está na sua frente. Para poder saciar a sua vontade de comer, você faz uma brachá. O meu caso é diferente. Eu quero muito fazer uma brachá. Eu quero muito levarei, agradecer a Kadosh Baruch Hu. Mas do nada eu não posso fazer uma brachá sem sentido, sem estar conectada com alguma coisa no mundo material. Então eu faço uma brachá para poder comer. Ou seja, você come, você faz uma brachá para poder comer. Eu como para poder fazer uma brachá. Então, embora os dois estejam agindo exatamente da mesma forma, fazendo uma brachá e comendo, aqui a situação é completamente diferente. O sentido é completamente diferente. Então, aqui também com relação ao ser humano e ao animal. Embora os dois estejam comendo, o sentido que o ser humano dá para a comida tem que ser diferente do sentido que o animal dá para a comida. Aqui a gente está puxando o ser humano para um nível muito elevado, certo? É muito normal comer porque eu estou com fome. Comer porque eu preciso comer no dia a dia, senão eu morro de fome. Esse é um nível normal, um nível natural em que é beceda, não tem problema. Mas o ideal, que o Rambam está tentando puxar a gente, é para que tudo o que a pessoa faça na vida, cada ato e ato que a pessoa faça na vida, tenha um sentido maior. E esse daqui é o foco, é o centro do Rambam lá na frente. No Perek Shishi, se eu não me engano, no sexto Perek, o Rambam vai falar qual tem que ser, desculpa, não é o sexto Perek, no quinto Perek, a priori, o Rambam vai falar qual tem que ser o Tachlit, qual tem que ser a meta de tudo que o ser humano faz. A gente falou na aula passada que tem que existir uma sincronia entre todas as partes da pessoa. Toda essa sincronia tem que estar sincronizada com um único objetivo, que o Rambam vai falar para a gente só no quinto Perek. Qual o quinto capítulo? Qual é o objetivo do ser humano no mundo? Mas tudo conectado com isso. Então, mesmo comer, mesmo ver, mesmo ouvir, tem que estar tudo sincronizado com um objetivo final. Isso o Rambam não vai dar objetivo ainda porque ele está construindo a gente, certo? A gente ainda está se construindo, se entendendo.
se conhecendo, sabendo quem é o ser humano, para depois poder realmente colocar um objetivo na vida. Mas a gente não chegou lá ainda. Continuar a falar o seguinte: quem pode agachar Adam, o nefesh Adam, pode agachar Hamor, nefesh Hamor, pode agachar Nesher, nefesh Nesher. Assim também com relação aos sentimentos. Ele falou, então, ele deu exemplo da parte fisiológica, que é diferente o animal e o ser humano, a parte dos sentidos e a parte do sentimento. והסיק זה עניין שהוא נפלא מאוד, ייכשלו בו הרבה מן המתפרשים ויחייבו מזה דברים מגונים ודעות בלתי נכונות. Fala o Rambam, preste muita atenção com relação a esse ponto, entenda ele, muita gente acaba errando nisso, e isso gera muitos problemas comportamentais, certo? Isso gera problemas crassos no mundo, muita gente acaba se comportando de forma extremamente problemática por causa disso, achando que a pessoa ele pode levar a vida baseado simplesmente nos instintos ou nos sentidos. Eu vou escolher o que é mais bonito, eu vou escolher o que é mais gostoso, sem levar em consideração o lado racional, o lado mais elevado do ser humano. Ele desconecta essas duas partes. Então, a pessoa pode agir, pode ser, por exemplo, um grande professor de filosofia, um grande professor de matemática, extremamente evoluído, alguém com um pensamento muito evoluído, muito trabalhado, mas nas questões emocionais, nas questões do dia a dia, de comer, dos sentidos, ele está lá embaixo. Ele desconecta essas duas partes. E não, a pessoa ele tem que trabalhar em todas as camadas. Igual você tem que trabalhar no lado racional para aprender coisas novas, para entender direito, você tem que trabalhar o lado emocional. A pessoa que deixa de lado o lado emocional, ele não sabe lidar com situações difíceis, ele não sabe lidar com problemas, com dificuldades, ele não sabe lidar com a raiva, com qualquer sentimento negativo, ele não vai ter evoluído. Ele pode ser um gênio, ele pode decorar tudo o que existe na Torá, ele pode saber a Torá inteira de cor, pode saber todas as alahot, pode saber tudo. Mas se no lado emocional ele não trabalhou, ele não vai atingir o objetivo dele. A pessoa tem que estar buscando trabalhar sempre em todas as camadas, em todos os níveis. Por isso, não pode ter essa divisão, essa separação entre eles. Ótimo. Agora o Rambam vai lefaret, ele vai detalhar um pouquinho cada uma das 5 partes. A gente vai leitaquev aqui um pouquinho mais, a gente vai prestar atenção um pouquinho mais em cada uma das 5, tentar entender, conhecê-las um pouquinho mais, porque, de novo, o primeiro pere, que é a base para toda a continuação, embora é muito legal acabar o livro, a gente não tem a intenção de acabar o livro, a gente aqui quer aprender, certo? A gente quer entender. Então, se a gente tentar passar rápido pelas 5 camadas do ser humano e não ficar muito firme, muito claro o que é tudo isso, então toda a continuação vai ser bisbus, vai ser desperdício, porque a gente não vai conseguir trabalhar de verdade. Então, vamos pegar só o primeiro aqui. O primeiro ele é mais simples, mas vamos considerar ele. Fala o Rambam o seguinte: a Helekazan, a primeira das 5 camadas, a gente já falou quais são as 5, mas agora a gente vai focar um pouquinho mais em cada uma. Helekazan é a parte fisiológica da pessoa. Mimeinu koach hamoshech ve'amachzik ve'ameakel ve'adoche motarot ve'amegadel ve'amolid adome ve'amavdil alechot ad she'afish ma sheraui lelizon bo u'ma sheraui lidchoto. O primeiro dos 5, certo? O primeiro das 5 etapas que a gente tem aqui na pessoa, das 5 camadas, é a parte fisiológica da pessoa. Os desejos que tem da pessoa, o que ele quer comer, o que ele não quer comer, não no sentido do paladar, mas as necessidades básicas da pessoa, digestão, a parte do rim, que separa as partes boas, as partes ruins do que a pessoa bebe, e o desenvolvimento do corpo, que ele cresce, e tudo ligado realmente ao corpo. Vedvarim alelo ashiva kochot, o Rambam dividiu aqui em 7 tipos. ובמה יפעלו ואיך יפעלו, ואלה דברים פעולתם יותר נראית ויותר גלויה, ומה מהם נמצא תמיד, ומה יכלה מהם בזמן קצוב, como funciona, o que funciona, o que faz cada uma dessas partes. Fala o Rambam, זה כולו קשור למלאכת הרפואה, ואין צורך בו במקום הזה. Toda essa parte fisiológica da pessoa é ligada somente com a refuá, com a medicina. A gente não precisa tratar aqui desse assunto, porque a medicina vai tratar qual o sentido de cada uma dessas partes do corpo, o funcionamento dos órgãos, o coração, respiração, pulmão, isso daqui a medicina vai tratar. A gente, porém, vai tentar focar aqui em uma questão simples, uma questão pequena, que a gente falou que essas 5 camadas que existem na pessoa são 5 motivações diferentes das decisões que a pessoa toma.
A parte do Koach Hazan, a parte fisiológica da pessoa, se a gente pensar que motivação ela gera na pessoa, a gente pode traduzir isso como um instinto. É algo natural, certo? É algo que a pessoa não tem controle sobre ele. É algo instintivo. O instinto da pessoa é a primeira das camadas formadas e, de certa forma, por ser a primeira, ela é a mais forte de todas. Certo? De um certo ponto de vista, o instinto da pessoa é o mais forte dentre os outros. Então, está um exemplo para a gente entender. Não dá para segurar a respiração até morrer. Certo? A pessoa não consegue segurar o nariz e a boca e se suicidar dessa forma. Porque, embora no racional ele queira isso, embora a pessoa passou por um sofrimento muito grande, ele quer se matar, o instinto é muito mais forte do que o racional e emocional. A única forma da pessoa se suicidar é se colocar numa situação em que ele perde o controle. Então, ele pode pular de um prédio. Ele pode pular de um prédio que ele não tem uma morte direta, mas ele já não tem mais controle do que vai acontecer depois. Mas tentar vencer o próprio instinto da pessoa, isso não é possível. O instinto, ele é muito, muito forte no ser humano por bons motivos, certo? O instinto de sobrevivência está lá porque a pessoa ele tem que sobreviver. Ele não pode desistir da vida sempre que alguma coisa dá errada. Então, com a razão, a parte fisiológica da pessoa, ela é conectada, no ponto de vista da motivação, com o instinto. E esse instinto é muito difícil de mudar, certo? Por ser muito shorshi na pessoa, por ser muito enraizado, ele aparece logo na criança. A criança, mesmo pequenininha, ela tem um instinto de sobrevivência. Para comer, para fazer o que ele precisa, a criança tem esse instinto. Esse instinto de sobrevivência, já que ele é colocado dentro da pessoa quando ele é muito pequeno ainda, quando o racional não existe, emocional não existe, é muito difícil de controlar. É muito difícil de mudar ele. Isso daqui vai ser o último passo, a última etapa. A pessoa em que ele muda o instinto dele, ele realmente já está no nível mais alto, certo? Então, bom, não tem mais exemplo para trazer aqui, depois a gente talvez fale um pouquinho mais, mas esse Koach Hazan é o lado instintivo da pessoa, isso daqui é a primeira tguvá da pessoa. Então, por exemplo, você está parado, certo? E de repente, você vê uma bola vindo para cima de você. Seu instinto fala, olha, vamos desviar. Você vai para o lado instintivamente. Embora o racional concorde, certo? Quando você vê uma bola vindo para cima de você, você não pensa o seguinte, olha, peraí, a bola está vindo na minha direção. Ela vai atingir o meu rosto. Se ela atingir o meu rosto, ela pode me machucar. Se ela me machucar, vai ter aqui uma neshama israelita, uma neshama yehudit, que vai estar sofrendo. Isso não é bom para o mundo. Não é esse o pensamento da pessoa. O pensamento, nem dá tempo de pensar, instintivamente a pessoa desvia, certo? E o instinto, ele é extremamente importante, ele salva principalmente o instinto da sobrevivência, ele salva a pessoa em várias situações, ela é a primeira das camadas, ela é formada quando a pessoa já é muito pequeno, e ela é a última a ser trabalhada, certo? Por estar mais profundo dentro da pessoa, é mais difícil de trabalhar ela. Então a gente vai chegar, quando chegar no Perek Shishi, no sexto Perek, o Rambam vai falar, olha, que tipo de mitzvot tem que ser no automático, que eu faço, e a verot que eu não faço já no automático, pecados, coisas erradas que já instintivamente eu não faço, e que tipo de mitzvot e a verot eu preciso trabalhar sobre ela. E mesmo que eu quero, eu estou afim, eu vou me forçar a não fazer. Então, existem lados da pessoa que a gente vai tentar, mesmo na questão do instinto, já colocar no caminho correto, mas grande parte das mitzvot e do comportamento da pessoa vai ser muito difícil chegar lá atrás no instintivo, tá bom? Então, a gente vai acabar hoje, essa é a primeira camada. Já deixando na continuação, na próxima aula, a gente tenta ver um pouco sobre as próximas 4 camadas e onde elas aparecem no dia a dia da pessoa, tá bom? E entender elas vai nos dar a base para poder continuar o livro. Então, semana que vem a gente continua. Semana que vem, certo? Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.